Esta história aconteceu num vilarejo remoto, no interior de um país asiático conhecido por suas lendas antigas e espíritos errantes. Lá, os moradores vivem sob regras estritas de respeito aos mortos e aos seres que vagam pelas montanhas, pois acreditam que certas presenças não devem ser ignoradas. Foi nesse lugar que um jovem chamado Kenjiro decidiu passar algumas semanas, na casa de sua avó. A região era silenciosa, cercada por campos de plantação, estradas estreitas e casas simples de madeira. A paisagem tinha uma beleza estranha, quase opressora, como se algo observasse cada passo dado. Logo na primeira noite, Kenjiro percebeu algo curioso. As luzes das casas se apagavam todas ao mesmo tempo. Não importava o horário. Ele estranhou, mas não deu muita importância, até encontrar sua avó esperando por ele do lado de fora, com um olhar desesperado no rosto. Ela o fez prometer que nunca responderia se ouvisse alguém chamando seu nome, e que evitasse andar na rua ao entardecer. Kenjiro achou um exagero, mas havia algo no tom de voz dela que o deixou profundamente inquieto. Ele sentiu que aquelas regras não eram apenas superstição. No terceiro dia, Kenjiro voltava das montanhas quando passou por uma parte do caminho onde as árvores formavam um túnel natural. O sol já estava se pondo, e a escuridão começava a engolir a paisagem. Foi então que ele ouviu um som atrás de si. Um toque, toque, lento e ritmado, como o som de passos muito longos. Ele parou de andar, e o som parou também. Seu coração começou a bater mais forte. Ele acelerou o passo, e o som acelerou junto, mantendo a mesma distância. O medo começou a tomar conta dele. Ao sair do túnel de árvores, ele criou coragem e virou para olhar. O que ele viu gelou seu sangue. Escondida parcialmente atrás de um poste de madeira, havia uma figura alta demais. Altura anormal. O corpo era fino, esguio, e sua altura ultrapassava a marca do topo do poste. Era uma silhueta que não pertencia a este mundo. Kenjiro não pensou duas vezes. Correu apavorado até chegar em casa, com o peito queimando e o fôlego faltando. Quando contou o que aconteceu para sua avó, ela ficou trêmula, pálida. Com a voz embargada, ela explicou que aquela era a mulher alta, uma entidade que escolhe suas vítimas apenas pelo ato de ser vista. A avó entregou a ele um pequeno amuleto de proteção e suplicou para que ele nunca mais caminhasse sozinho, principalmente ao entardecer. Ela explicou a regra terrível da criatura. Se ela te vê uma vez, demonstra interesse. Se te vê duas vezes, começa a te seguir. E se ela te vê pela terceira vez, te leva para sempre, para um lugar de onde ninguém jamais voltou. 2 dias se passaram. A tensão no ar era palpável. Kenjiro tentava se manter ocupado, mas a imagem daquela figura não saía de sua cabeça. No fim da tarde ele precisou voltar da vila, e mais uma vez viu as luzes das casas se apagando em sequência, mergulhando a estrada na escuridão. E então, o som retornou. Talk, talk, talk. Passos longos, arrastados, acompanhando o ritmo dos seus. Ele olhou para o chão e viu sua própria sombra se esticar. Mas havia outra sombra junto à sua. Uma sombra que não deveria estar ali. Ela era absurda, fina e contorcida. Os braços pareciam longos demais. O torso era estreito, e a cabeça se movia de um jeito que desafiava a lógica. A sombra cresceu de repente, como se a criatura estivesse se aproximando em uma velocidade assustadora. Ele não ousou olhar para trás. Correu com todas as suas forças, sentindo a presença maligna em seu encalço, até chegar ao portão da casa da avó. Assim que ele cruzou o limite da propriedade, o som parou abruptamente, como se uma barreira invisível impedisse a criatura de entrar. Era a segunda vez. O interesse havia se tornado perseguição. Naquela mesma noite, o terror alcançou seu ápice. Kenjiro acordou no meio da madrugada com o som de alguém chamando seu nome. A voz era estranha, arrastada, quase quebrada, como se estivesse tentando imitar uma voz humana. Kenjiro, Kenjiro. Ele se virou lentamente e viu que a janela do seu quarto estava aberta. Ele viu uma figura muito alta se inclinava, tentando encaixar o rosto para olhar para dentro. Os dedos, longos e finos como galhos secos, agarravam o parapeito da janela. A cabeça se dobrava em um ângulo impossível, forçando a entrada. A voz parecia vir de um lugar vazio. Era profunda e mal formada. Antes que a criatura conseguisse se aproximar mais, sua avó entrou no quarto, segurando outro amuleto, este muito mais antigo. Ela pressionou o objeto na testa de Kenjiro e começou a recitar palavras em uma língua que ele não compreendia. Imediatamente, a criatura recuou. Seu corpo se distorceu,
como um galho sendo puxado e quebrado, e ela desapareceu na escuridão. Mas antes de desaparecer, ela virou a cabeça para observá-lo uma última vez, como se estivesse gravando seu rosto, marcando sua feição para sempre. Na manhã seguinte, não havia mais o que discutir. A avó já tinha feito as malas de Kenjiro e pediu, com lágrimas nos olhos, que ele fosse embora imediatamente. Segundo ela, se a criatura o visse mais uma vez, não haveria retorno. Ele era o próximo. Kenjiro, ainda em choque, concordou. Ele embarcou no primeiro ônibus que deixava o vilarejo, desesperado para fugir daquele pesadelo. Enquanto o ônibus subia a estrada de terra, afastando-se das montanhas, ele olhou pela janela, uma última vez. E lá estava ela. No meio do campo, uma silhueta extremamente alta caminhava lentamente, no mesmo ritmo do veículo, como se estivesse acompanhando sua partida sem pressa, sem esforço algum. A imagem era aterrorizante. Ela apenas o observava ir embora. A silhueta finalmente desapareceu quando o ônibus fez uma curva acentuada. Alguns dizem que Kenjiro nunca mais voltou para visitar sua avó. Outros contam uma versão mais sombria da história, sussurrando que não importa para onde você vá, não importa o quão rápido você corra. Há certas criaturas que, uma vez que te escolhem, sempre encontram um jeito de te achar de novo. E que, para a mulher alta, a terceira vez é apenas uma questão de tempo. Deixe seu like e compartilhe para quem curte o terror supremo.